Bom, nesse terceiro vídeo eu vou falar quais faculdades que adotam hoje o vestibular seriado. Quando a Gabi estava no 9º ano, eu já vinha pesquisando sobre isso, tinha mais faculdades que faziam. Aí depois veio a pandemia, algumas faculdades pararam de fazer vestibular seriado, e agora tem um número reduzido. Então eu separei aqui por região para facilitar para você, mãe. Então na região sudeste, a Universidade Federal de Lavras, a UFLA, que a Gabriela fez também, a Universidade Federal de Juiz de Fora, o FJF, a Universidade de Uberaba, UniUB, a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, o FJVM, a Universidade Estadual de Montes Claros, que é a Unimontes. Na região sul, a Universidade Estadual de Maringá, UEM, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG. Na região norte, a Universidade Federal do Amazonas, o FAM. Na região nordeste, a Universidade Estadual de Pernambuco, UPE. Na região centro-oeste, a Universidade de Brasília, UNB, que inclusive eu acho que é uma das mais concorridas no Brasil. Então, qual que é, a vantagem de você, mãe, já ali no 9º ano, no 1º ano, olhar quais faculdades que tem vestibular e mais ainda, ficar antenada no período de inscrição. O que acontece? No 1º ano, o aluno ainda não sintonizou que ele pode ser ali, dali a 3 anos, ele vai ser um vestibulando. Então, cabe assim aos pais, cabe a você, mãe, ficar aí antenada nesse período das inscrições. E o que é a vantagem do vestibular seriado, na minha opinião? É que no 1º ano, o aluno não precisa escolher qual carreira ele vai fazer. Ele pode optar para qual carreira lá no 3º ano. Então, ele vai fazer a prova do 1º, vai fazer a prova do 2º ano e ele não precisa ter escolhido qual profissão que ele vai querer seguir. No 3º ano, aí sim, ele vai ter que optar por uma carreira. Uma outra coisa também é que as provas elas vão variar de universidade para universidade. Eu separei só rapidamente aqui, porque quando eu falei do edital, no 2º vídeo, eu escolhi um dos editais como modelo, aleatoriamente. Eu escolhi um que a Gabriela tinha feito, porque aí foi o que eu li, né, na íntegra, né? Eram 30 páginas, então cabe a nós pais, né, ler o edital, ver as particularidades, ver os horários, porque ele ainda não está muito maduro para poder pegar um edital de 30 páginas e ler, tá? Então, na Universidade Federal de Lavras, a primeira e a segunda etapa são 40 questões objetivas por dia, né? E mais uma redação. No primeiro dia é Biologia, Física, Matemática e Química. No 2º dia, Geografia, História, Sociologia e Filosofia. Língua estrangeira, você vai optar por inglês ou espanhol. E língua portuguesa e literatura brasileira. Na terceira etapa, usa a nota do Enem, então não tem. E uma coisa que é importante é que ao final do edital, de todos os editais, vem todos os assuntos que vão cair naquelas provas, separados por matéria. E vem também os livros indicados para a disciplina de literatura. Isso em todos tem, tá? Então, por isso que é importante ler o edital. A Universidade Federal de Juiz de Fora, eu já falei, né, o número de questões. A Universidade de Brasília, a primeira, a segunda e a terceira etapa são provas valendo 100 pontos, né, divididas em 2 etapas. O que difere da Universidade de Brasília é que ela é composta por modalidades diferentes de questões. Então, elas têm as questões do tipo A, onde o aluno deve julgar os itens certo ou errado. Tem questões do tipo B, em que propõe um problema, cujo resultado é um número, né, de 000,999. Anotar apenas o valor no gabarito, centena, dezena ou unidade. E provas do tipo C, questões do tipo C, que são de múltipla escolha, e questões do tipo D. É uma resposta construída. É um desenho, uma tabela ou um gráfico. E essas questões, elas possuem pontos. Eu separei mais uma aqui, que é a Universidade de Uberaba, e ela tem um caderno de provas, né?
com questões objetivas e a dissertativa vai ser a redação. Então são 40 objetivas e mais a redação. No primeiro ano e no segundo ano, o aluno não tem língua estrangeira a escolher, ele vai fazer a prova de inglês, mas no terceiro ano ele pode optar por uma língua estrangeira. Então, com isso, pais, eu não separei todos os vestibulares, tá? Mas qual que é a minha orientação? Você verifique qual a faculdade que está mais próximo da sua região, acompanhe ali no site, ligue para a universidade, verifique quando que vai abrir as inscrições, baixe o edital. Lá no site do vestibular, já tem ali provas anteriores, você pode baixar as provas, pode baixar os gabaritos. Eu, na época da Gabriela, selecionei um diretório, baixei todas. No meu Linktree, lá no Instagram, eu já, para facilitar a vida de vocês, pais, como eu já tenho, então eu já separei diretórios e eu estou colocando lá um link para vocês baixarem dessas 4 aqui que a minha equipe fez, que agora eu tenho uma equipe que trabalha comigo para me facilitar, para me ajudar. Então é a Priscila, ela é responsável por toda essa parte técnica aí dos vestibulares, é mestranda, então é da área de educação. Ela foi professora da Gabriela de Química, então a Gabriela ia muito bem nas provas de Química, era uma professora particular, também trabalha Física, Matemática, então ela foi uma orientadora da Gabriela, teve com a Gabriela desde o primeiro ano, direcionando aí os estudos da Gabriela. Então ela que está comigo hoje, então ela separou tudo isso em diretório para facilitar a sua vida, tá bom? Eu desejo de coração que isso desperte aí você mãe, você pai, para dar um direcionamento para o seu filho já desde o primeiro ano. Fiquem com Deus.